Você sabe qual é a primeira sala de aula para a criança? Não? Pois é o próprio lar. As reportagens constantemente estão mostrando tiros em uma escola, assassinatos, brigas, drogas. Isso é muito trágico. O que está acontecendo, afinal de contas? Como os nossos jovens e adolescentes estão se comportando nos dias atuais? Adolescentes estão tendo bebês, usando drogas, se embriagando, roubando, dando tiros, matando. O que será que se passa na mente desta juventude? Na maioria destes casos, os adolescentes e jovens, eles não podem ser totalmente responsabilizados tanto quanto seus pais. Por alguma razão, os pais não querem aceitar a responsabilidade de cuidar dos filhos. Os filhos que eles trouxeram ao mundo. Os filhos que não pediram para nascer, mas que os pais juntaram, geraram estas crianças e agora tem que cuidar. Mas os pais não estão dando conta. Quantos destes jovens problemáticos têm impressões dolorosas dentro da sua própria casa? Os pais não podem esperar que seus filhos ajam diferente se eles não dão exemplo para os seus filhos. As crianças, elas têm a característica de agirem como os pais agem. Deus, ele nos confiou, nos deu a responsabilidade solene, um privilégio muito precioso de cuidar das nossas crianças, criar filhos para Deus. Deus nos deu tudo para criar nossos filhos. Deus nos capacitou espiritualmente, emocionalmente. Talvez você diga, mas financeiramente precisamos de muita coisa. Não olhe para as finanças nesse caso. Porque muitos filhos de milionários são drogados e assassinos. Deus, através de sua palavra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 em diante, nos diz o seguinte: agora estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinasse, para que pudesses cumpri-los na terra que vais possuir, para que possais temer o Senhor teu Deus, para guardar todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno a ti e a teu filho e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Portanto, ouve, ó Israel, e guarda-os, para que tudo te vá bem, e para que te multipliques, como o Senhor Deus dos teus pais te prometeu, na terra que mana leite e mel. Versículo 7 diz: e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. E as levarás atadas como sinal em tua mão, e elas serão como testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja que situação maravilhosa. Deus colocando sobre os pais os seus mandamentos e obrigando, ensinando, ordenando aos pais que ensinem seus filhos. Ainda disse os locais que eles podem ser ensinados.
assentado na mesa, andando pela rua, ao deitar, ao levantar, escrever nas mãos, colocar na testa, colocar nas ruas, ou seja, em todo lugar escrever a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. O que vemos aqui é que o lar é a primeira sala de aula que uma criança tem. E eu lhe pergunto, como é que é a sala de aula da sua casa? Tem alguma coisa na sua casa que não deveria estar? Que tipo de sala de aula que os pais querem para os seus filhos? Os pais devem tornar o lar uma sala de aula onde as crianças possam aprender o que Deus quer que elas aprendam. O primeiro curso a ser dado às crianças no lar é ensinar-lhes a vontade de Deus. As crianças precisam aprender a vontade de Deus. E a palavra nos diz, quando estiverem na hora do almoço, do café, da janta, do lanche, quando estiverem andando na rua, fale para o seu filho. Pegue exemplos de alguém que está fazendo algo errado, bebendo, fumando, se prostituindo, se drogando. Fale para ele, filho, está vendo aquilo? Aquele homem carece de Deus, aquela pessoa precisa de Deus. O que ele está fazendo não agrada ao Senhor. Um filme, uma novela, um desenho. Temos vários exemplos, várias oportunidades para dizer para os nossos filhos, para as nossas crianças: você está vendo isso aqui? Deus não se agrada dessas coisas. É dentro do lar, junto com o pai, com a mãe, que os filhos têm a melhor escola do mundo. A vida lá fora, gente, é uma vida muito difícil, dura, sedutora, perigosa. O mundo é um lugar cheio de curiosidades. E é dentro do lar que nossos filhos serão fortalecidos e preparados para enfrentar este mundo tão cruel, este mundo tão mau. E aí? Você tem preparado seus filhos? Fez da sua casa uma sala de aula para eles? É tempo de ensiná-los a vontade de Deus.